de sócio e torcedor do Clube de Regatas Vasco da Gama. Nesse vídeo nós voltaremos a conversar sobre o Estatuto do Vasco. Nós vamos discutir o segundo capítulo do nosso Estatuto, que fala sobre os sócios do Vasco da Gama. Talvez por isso eu esteja vestindo esta camisa, porque essa é a sensação que a gente tem quando passa anos e anos pagando o título de sócio do Vasco da Gama. São as seguintes as categorias de sócios do Clube de Regatas Vasco da Gama: membros de honra, os fundadores, grandes beneméritos, os beneméritos, os eméritos, os honorários, os correspondentes, os campeões, os proprietários, os sócios remidos, os patrimoniais, os sócios gerais, os adeptos, os aspirantes, os sócios atletas, os dependentes. São considerados membros de honra do Clube de Regatas Vasco da Gama o presidente da República, o ministro da Educação e Cultura, o governador do Rio de Janeiro, o embaixador de Portugal, o prefeito do Rio de Janeiro. São concessões diplomáticas. Outro tipo de sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama são os sócios fundadores, aqueles que assinaram a ata de fundação. Provavelmente, com certeza, nenhum deles continua vivo. Grandes beneméritos também são sócios a quem o Conselho Deliberativo haja concedido o título e que tenham continuado a prestar serviços relevantes ao clube. Que serviços relevantes eles prestaram, poucas pessoas sabem. E quem define quais serviços relevantes são importantes para o clube, também poucas pessoas sabem. Outro tipo de sócios são os beneméritos, que já são sócios que, a juízo do Conselho Deliberativo, tenham prestado excepcionais e relevantes serviços ao clube, reconhecidos pelo Conselho de Beneméritos na forma do regulamento, por proposta do presidente administrativo. Super confuso, não? Tem que passar pelo crivo do Conselho Deliberativo, o Conselho de Beneméritos tem que atestar a prestação de relevantes serviços e a proposta tem que ser efetuada pelo presidente. Nesse caso, quem pode ter certeza absoluta de que todos passaram pelo crivo, todos foram avaliados? Ninguém pode afirmar. Com certeza, ninguém pode afirmar. Bom, outro tipo de sócios são os eméritos. São sócios que, por sua contribuição ao engrandecimento patrimonial do clube ou serviços continuadamente prestados, mereceram essa honraria. Os eméritos podem ser indicados por cada um dos presidentes dos poderes do clube, o Conselho Deliberativo, do Conselho de Beneméritos ou do presidente administrativo, cabendo a ele, ao presidente administrativo, a remessa da proposta do Conselho de Beneméritos. Após aprovação pelo Conselho de Beneméritos, em votação secreta, a proposta será encaminhada ao Conselho Deliberativo. Os sócios honorários, na realidade, não são sócios efetivos. São apenas pessoas que se enquadram nos critérios referentes aos beneméritos pelos serviços prestados ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Os sócios correspondentes são pessoas físicas ou jurídicas domiciliados fora do estado do Rio de Janeiro e que recebem do presidente administrativo a incumbência de representá-los no seu local de domicílio.
Os sócios campeões são sócios que, na qualidade de atletas amadores, sejam campeões e só será outorgado quando o sócio completar 5 anos de efetividade ou vier a completá-los. Os sócio proprietário é aquele adquirente nesta categoria em dia com as suas obrigações. Sócios remidos são aqueles já inscritos com essa denominação, não entendi muito bem, e os sócios gerais, patrimoniais e proprietários que tenham mais de 25 anos ininterruptos de pagamentos de mensalidades e taxas. Os sócios patrimoniais também são aqueles adquirentes nesta categoria em dia com suas obrigações. Os sócios gerais, idem. Os sócios adeptos são os residentes fora da cidade do Rio de Janeiro, que, a critério da diretoria, paguem taxa de admissão, com direito a frequentar o clube 60 dias por ano. Se exceder esse limite, só pode frequentar se pagar mensalidade de sócio geral. Os sócios aspirantes são pessoas menores de 18 anos que paguem taxa de admissão e mensalidade determinada pelo Conselho Deliberativo. Os sócios atletas são amadores que competem em nome do Vasco e pagam a mensalidade definida pelo Conselho Deliberativo, enquanto participarem efetivamente de competições. Os sócios dependentes são menores de 12 anos, dependentes de um sócio, que paga a mensalidade estabelecida pelo Conselho Deliberativo. Perde o vínculo se o sócio perde a titularidade. A maioria dos títulos de sócio tem na sua nomenclatura a própria explicação da sua razão. Todo mundo sabe o que é ser um sócio proprietário, patrimonial, geral, atleta, dependente, etc. Porém, algumas formas de associação merecem explicação melhor. Grande benemérito. O grande benemérito precisa de uma proposta apresentada pelo presidente com justificação ao Conselho de Beneméritos, que, se outorgado, é dada a ciência ao Conselho Deliberativo. O sócio benemérito, emérito ou sócio honorário precisa de uma proposta encaminhada pelo presidente com justificação ao Conselho de Benemérito, que designará 5 membros para dar um parecer. Caberá ao Conselho Deliberativo a decisão final em votação secreta. Continuando. Diz o 15º artigo que são isentos de pagamento 1. Da taxa de admissão os sócios atletas. 2. Da taxa de admissão de qualquer mensalidade os membros de honra, grandes beneméritos, eméritos, honorários, correspondentes, campeões e sócios remidos. Eu entendo que atletas, membros de honra, honorários, correspondentes, campeões, remidos sejam isentos de pagamento. Afinal, são honrarias que não obrigam a pessoa a ser torcedor do clube, torcer para o Vasco da Gama. A única exceção eu faria para os sócios remidos, afinal de contas, eles já pagaram pelo prazo, pelas mensalidades e as taxas, e agora já cumpriram com a sua obrigação, então eles já não têm mais obrigação de pagar. Porém, as pessoas que recebem honraria por serviços voluntários e continuados ao clube, como os beneméritos, grandes beneméritos, os eméritos, deveriam continuar a pagar suas mensalidades, porque, antes de tudo, eles são sócios e torcedores do Clube de Regatas Vasco da Gama e prestaram esses serviços voluntariamente.
E como voluntários, deveriam ter orgulho de pagar as contribuições e não trocar o título de benemérito, a benemerência, por isenção do pagamento. Não, no momento é o que nós tínhamos a passar para vocês em relação ao capítulo 2º dos sócios do Vasco da Gama. Continuaremos a destrinchar o estatuto num novo capítulo. Novo vídeo virá explicando mais o estatuto do Clube de Regatas Vasco da Gama.